Olá, pessoal! Estamos ao vivo no Facebook. Olá, pessoal! Também estamos ao vivo agora no Instagram, né? Nessa nossa quarta aula, nosso encontro do mini curso 100% online, 100% gratuito. Eu estou descabelado, normal, acabei de tomar banho. Olha aí. Enfim, no mini curso Estreitando os Laços de Amor, né? Aqui exclusivamente pelo Facebook e pelo Instagram. Pelo Instagram já está chegando aí a Maria Letícia. Oi, Maria Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa quarta aula. Infelizmente, é a nossa última aula do curso. Está sendo uma experiência muito bacana, porque eu realmente não tinha a perspectiva de alcançar tantas pessoas, de ter tantos feedbacks positivos, tantas mensagens no meu WhatsApp, tantas mensagens no meu Facebook, aqui no Instagram também, dizendo, poxa, Gustavo, eu assisti a aula 1 e tive um insight muito bacana sobre a minha questão de saúde. Ou eu assisti a aula número 2 e vi o que estava desequilibrado no meu casamento. Ou eu assisti a aula 3 e vi aquilo que eu podia melhorar como mãe, como pai ou até como filho. Então, eu recebi vários feedbacks positivos, né? E realmente o propósito do curso está se concretizando, ele está se realizando. O propósito do curso qual é? Fundamentalmente, ajudar as pessoas que estão em casa a aproveitar esse tempo de recolhimento, né, de quarentena, de isolamento social, para olhar um pouco para dentro de si, para refletir sobre algumas coisas, principalmente porque a gente olha nas redes sociais, tem muitas notícias desencontradas, né? As redes sociais, Facebook, principalmente, tá uma loucura, né? Tá uma guerra, assim, os paranoicos contra os que não estão nem aí, né? Então, esse recrudescimento da gente, esse isolamento da gente está fazendo com que algumas sombras saiam para fora. E se você viu a nossa primeira aula, que era amor próprio e saúde na perspectiva sistêmica, você também viu a nossa conversa sobre um possível propósito do Covid, né, do coronavírus. Por que ele está aí? O que ele vem trazer para a gente? E conforme as percepções que a gente foi tendo, a gente construiu aí uma hipótese de que o coronavírus, né, o Covid, veio trazer para a gente exatamente esse olhar para dentro e principalmente a noção de que todos nós somos um. Todos estamos no mesmo barco ou respiramos o mesmo ar, né? Porque a gente viu lá atrás que a respiração é aquilo que me liga de uma forma intrínseca com as pessoas à minha volta. O mesmo ar que eu respiro é o ar que o meu, entre aspas, inimigo respira. Então, será que realmente temos inimigos e amigos? Ou todos somos um, todos fazemos parte? O que eu desejo para o outro, né? O que eu inspiro de negativo para o outro, será que eu também não vou respirar, colocar para dentro de mim? Acho que é essa a reflexão que o Covid vem nos trazer, né? Que esse momento de paralisação, de queda no movimento humano, veio nos trazer, né? Que se eu desejo o mal para o outro, esse mal vai voltar para mim também. E estreitando os laços de amor, vamos pegar rimo aqui. E estreitando os laços de amor, esse mini curso ele tem exatamente esse intuito, né? De a gente estreitar os laços de afeto, carinho primeiro conosco, né? A primeira aula foi amor próprio, saúde, depois com aquela pessoa que nós escolhemos para ser nosso companheiro ou nossa companheira. E na terceira aula nós vimos relação entre pais e filhos. E agora a gente vai ver a nossa relação com o trabalho, com a nossa profissão, com aquilo que nós escolhemos fazer para servir. Vamos dar um oi para o pessoal que está entrando. O pessoal que está entrando no Facebook, eu estou vendo que já tem gente vendo, mas só me aparece o número. Se você puder dar um oi aqui para aparecer que você entrou, fica perfeito. No Instagram, chegou a Angélica. Oi, Angélica, tudo bem? A Paula também chegou. Oi, Paula. A Pri, pessoal dando oi, sejam bem-vindas.
Oi, Paula. Lembrando que é fundamental, se vocês, claro, estão gostando desse conteúdo, dá o like, né? Dá o joinha aqui no Instagram, apertar o coraçãozinho, compartilhar para mais e mais pessoas, né? Mandar o link no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, da faculdade e tal, porque se você está gostando desse conteúdo, está ajudando você, muito provavelmente esse conteúdo pode ajudar outras pessoas também, né? A ter um insight, a ter uma visão, a perceber alguma coisa que talvez sozinhas elas não conseguem ver. Então, vamos fazer esse conteúdo que é gratuito, né? Que eu preparei com todo carinho, todo amor, para que chegue para mais e mais pessoas. Para vocês terem uma noção, olha só, eu vou mostrar para vocês. Eu reli, só para essa aula aqui, só para a gente ter essa 1 hora de bate-papo, os livros 7 Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra, que eu vou citar daqui a pouquinho. Constelações Familiares, né? O Reconhecimento das Ordens do Amor, do Hellinger. A Biografia do Bert Hellinger, que é um baita de um livro, né? E esse livro muito bacana, que é fora de série, eu já fiz uma live só falando dele, tá lá no meu YouTube, dê uma olhada no meu YouTube, no meu canal do YouTube, né? Que é Outliers. Descubra porque algumas pessoas têm sucesso e outras não. Então vocês veem que não é só despejar, né, achismos. A gente faz aqui, e isso é para todas as aulas anteriores também tem um conteúdo bem denso, bem concentrado, porque o que eu pretendo aqui é levar conhecimento para vocês, né? É talvez fazer com que vocês economizem alguns meses que eu tive lendo todos esses livros e que ajude a ter os insights de vocês, né? Esse é o intuito, né? Que o conhecimento ele seja condensado, aquilo que é importante seja condensado e repassado para mais e mais pessoas. É só isso, né? Esse é o meu servir. E a gente vai falar sobre servir hoje, exatamente nessa live, né? A Pri está falando aqui, comecei a ler A Doença como Caminho. Sensacional, Pri. Esse livro embasou boa parte, acho que 90% da nossa live, da nossa aula, da nossa primeira aula, que era Amor Próprio e Saúde, que foi na sexta-feira. Recomendo muito, é um baita de um livro, né? Que bom que você está lendo. Pô, parabéns. Então, eu estava falando aqui de servir, né? Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de profissão, nós falamos do nosso servir. Será? Ou será que a gente fala, quando a gente fala de trabalho, a gente fala apenas do serviço, né? A gente fala apenas daquilo que eu tenho que fazer todo dia de uma forma mecânica, de uma forma automática, que eu não gosto de fazer, que eu faço porque eu preciso do dinheiro no final do mês. Qual é a visão que você tem da sua profissão, do seu trabalho, do seu servir? Ou melhor, você realmente acorda todo dia de manhã para cumprir um servir? Para servir, para fazer o seu propósito de vida, ou você acorda todo dia de manhã apenas para ter um serviço, para fazer um trabalho, para ter um sacrifício, para fazer uma labuta? Qual é a sua visão sobre o trabalho? Coloca aqui nos comentários, né? Coloca aí o que você acha do seu trabalho. Seu trabalho é realmente um servir de vida? Ou é algo que você faz 8 horas por dia, 10 horas por dia, só para cumprir horário, cumprir tabela, para reclamar do chefe, receber o dinheiro no final do mês e reclamar ainda do dinheiro no final do mês? Eu, por exemplo, se vocês não sabem, agora eu vou contar para vocês, a minha formação de origem é o direito, né? Eu sou advogado. Eu trabalhei por 10 anos na advocacia privada. E eu agradeço muito tudo que eu conquistei com a minha profissão como advogado. E eu adoro direito, eu adoro estudar, eu leio ainda muito sobre direito, eu gosto muito de teoria do direito. Mas o trabalho como advogado não era algo que seria o meu servir. Sinceramente, não era o meu servir. Eu cheguei a ser sócio de um grande escritório aqui em Porto Alegre, atendendo grandes empresas no setor do direito empresarial, empresas multinacionais, nacionais de grande porte. Ou seja, eu tive aquilo que as pessoas idealizam como uma carreira de sucesso dentro da advocacia. Só que eu não estava feliz. Eu realmente não estava dentro do meu servir. E eu trabalhava 10, 12 horas por dia, e ainda final de semana, sem aquela alegria.
né? Sem aquela motivação toda. Voltando, eu honro e agradeço tudo que eu construí e o que o direito me deu. Não reclamo de nada, de nenhum chefe, de nada. Mas aquilo ali não era o meu meio. E eu descobri o meu meio aqui na constelação familiar. Aqui é o que me faz feliz. Aqui é onde eu vejo que eu realmente sirvo a vida, que eu levo algo que é meu, só meu, e que mais ninguém tem, adiante. Aqui eu posso ser diferenciado. Eu não vou ser mais um advogado corporativo. Aqui eu sou o Gustavo, facilitador em constelações familiares, e o meu jeito próprio, o meu jeito singular de falar sobre constelação familiar e atender você, que vai vir como meu cliente, depois de uma constelação em grupo, individual, online, enfim, vai ser o meu próprio jeito. Então, o que é o servir? Eu me baseio muito quando a gente fala de servir, nesse livro aqui, que é um livro que eu indico bastante. Eu não tenho ele em PDF, tá? Mas eu sei que ele tem aí na internet, é só procurar. 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Esse cara é sensacional. Ele é um médico indiano, especialista em física quântica, e ele fala sobre saúde, sucesso, espiritualidade. É muito bacana a obra dele. Eu tenho vários livros dele e eu recomendo muito as leituras dele. A Camila Duncan está chegando aí. Oi, Camila, tudo bem? E já para dar o pontapé inicial, né, para a gente falar do que é o servir, eu vou citar uma pequena parte do livro dele aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, quando ele fala da lei do Dharma, ou lei do propósito de vida. Né? Ele traz aqui nesse livro 7 leis. Olha só, eu gosto muito desse negócio, né? 3 ordens do amor, as 5 ordens da ajuda, 7 leis espirituais do sucesso, são passos, né, que a gente usa para dar um parâmetro na nossa vida. Eu gosto muito dessas 7 leis espirituais do sucesso porque casa muito com as ordens do amor do Bert Hellinger. Né? A gente pode achar que em um primeiro momento não tem nada a ver, mas quando a gente lê de uma forma profunda a obra do Bert Hellinger, principalmente sobre as 3 ordens do amor, e a gente lê de uma forma profunda e com bastante atenção às 7 leis espirituais do sucesso, a gente vê que tem muita coisa interligada ali, né, na obra desses 2 grandes autores, né, que é o Chopra e o Hellinger. A Lais está aí também. Oi, Lais, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom que você veio. Então, o Chopra, ele cita aqui uma parte da obra do Khalil Gibran, reforçando, né, pessoal que está entrando, se puder compartilhar o conteúdo, se puder dar o likezinho, colocar o coraçãozinho no Instagram, colocar o joinha no Facebook, isso ajuda a impulsionar mais ainda, né, o algoritmo que espalha a live para as pessoas e mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Então, ele fala aqui, quando você está trabalhando, o passar das horas deve soar como música extraída de uma flauta. E o que é trabalhar com amor? É como tecer uma roupa com fios que vêm do coração, como se fosse o seu bem-amado a usá-la. Um texto que vem do livro O Profeta de Khalil Gibran e que é citado aqui pelo Chopra. Então, o que é o servir? O que é eu desempenhar o meu propósito? Eu desempenhar o meu propósito é eu achar algo que me deixe muito, muito satisfeito em fazer. Eu costumo dizer, quando eu estou num grupo de constelação familiar, ou quando estou aqui mesmo nos programas No Caminho para Si Mesmo, que a gente tem toda segunda-feira, ou aqui também no mini curso, né, Estreitando os Laços de Amor, vocês vão notar que todas as aulas que a gente fez aqui, né, essas últimas 3 aulas, elas passaram de 1 hora. Por quê? Porque eu estou falando, respondendo, conversando com vocês, e quando eu vejo no relógio, nossa, já tem 1 hora de aula. E às vezes eu não consegui nem dar todo o conteúdo que eu queria dar. Mas é porque tudo que eu falo vem do coração. Tudo que eu falo vem de algo aqui dentro de mim e que eu realmente uso tudo isso que eu falo para vocês na minha vida. Por isso que faz sentido para mim. Né? É algo que vem lá de dentro de mim. E o servir é isso. É eu achar o meu propósito. E o Chopra, ele fala aqui, nesse livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que o servir, ou o Dharma, como ele diz, que é uma expressão em sânscrito que realmente significa propósito de vida, tem
três aspectos, três dimensões. Né? Oi, Ana, tudo bem? Ana chegando aqui no Instagram. Acho que você pediu aqui uma solicitação para participar do vídeo. Você pode colocar a sua contribuição por escrito para a gente contribuindo aí, Ana? Obrigado, gratidão. Então, ele fala que tem três aspectos do servir. O servir, ele tem um primeiro aspecto que é eu encontrar o meu eu. Eu encontrar o meu eu é eu encontrar... o Facebook está travando muito. Deve ser a internet, Ana. A internet não deve estar ajudando muito ali no Facebook. Então, são três aspectos, né? Primeiro, encontrar o meu eu. Encontrar o meu eu é isso que eu estou falando, né? A minha essência. Quando eu consigo fazer algo que vem a partir da minha essência, do meu eu superior, eu consigo passar verdade nisso. E eu consigo ajudar as pessoas de uma forma sincera. Imagina se eu estivesse aqui fazendo uma live, por exemplo, de direito tributário. Eu ia estar com uma cara assim, ó. Pois então, pessoal, o direito tributário, ele vem aqui, ele tem um duplo aspecto. O primeiro aspecto é o regular, ou melhor, o Estado regular a relação do particular com o próprio Estado. Olha só, né? Eu não ia estar passando verdade para vocês. Então, quando eu estou dentro do meu propósito, não é apenas o Gustavo que está falando. É algo maior, é algo que vem de dentro do meu eu superior, realmente, né, que vem falando através de mim. E quando esse meu eu superior fala ou ele se expressa através de mim, né, só deixa eu ver uma coisa aqui. O pessoal está dizendo que tem bastante instabilidade hoje no Facebook, mas a gente vai indo no Facebook também. Né? Então, quando eu consigo colocar para fora essa expressão do meu eu superior, eu consigo também expressar um talento que ele é único em mim. Eu consigo expressar algo que só eu tenho, só eu consigo fazer. Por exemplo, constelação familiar, que é o meu meio. Tem vários consteladores por aí, mas eu tenho um estilo próprio. Eu tenho algo em mim que me torna único nisso. Voltando, né? Imagina se eu fosse fazer alguma coisa que eu não gosto. Qual seria o meu diferencial? Se eu fosse fazer algo que não é o meu dharma, o meu propósito, qual seria o meu diferencial? Nenhum. Eu ia estar na bala comum, fazendo aquilo que muito provavelmente a maioria das pessoas está fazendo, que é trabalhar em aquilo que elas não acreditam que tem um propósito, que tem uma finalidade, que tem algo atrás daquilo. Então, quando eu acho o meu propósito, o meu servir, eu vou desempenhar aquilo. Olha aqui a Vani. Oi, Vani, tudo bem? Vani assistindo desde a Itália. Seja bem-vinda, Vani. Que bom, né, que você está com a gente. Chegou aí também o meu amigo André, grande professor de filosofia, né, vai contribuir bastante aqui para a nossa discussão, né, para o nosso debate. Então, eu achei o meu talento próprio. Só isso, só eu consigo fazer isso. Por exemplo, o André, que é o meu amigo que chegou agora aí, ele é professor de filosofia. E eu tenho certeza que só ele dá uma aula de filosofia tão boa quanto as que ele proporciona no colégio. Pelo menos, quando a gente fala sobre o assunto, eu fico encantado, maravilhado, porque ele traz, né, algo que existe único dentro dele para fora. Né? Por isso que a gente fica vidrado nas aulas do André, quando a gente está falando com ele sobre filosofia. Está aí um bom exemplo de alguém que desempenha assim o seu Dharma. E quando eu tenho esse talento na minha mão, para eu concretizar esse propósito de vida, né, essa lei, que é a sétima lei espiritual do sucesso aqui que o Chopra fala, eu preciso servir. Servir. Salve, André, salve. O que é o servir? O servir é quando eu
me coloco à disposição no meu trabalho com uma pergunta. A pergunta é: como eu posso ajudar com esse meu talento único especial? Quando a gente faz essa pergunta e se propõe a exercitar essa pergunta, é igual o pessoal do Axis, né? Quem aí conhece barra de Axis tem um ditado aí no Axis Consciousness, né? Que é a pessoa da barra de Axis, facility energético e tal, que diz: fica na pergunta. A pergunta empodera. Então, fica na pergunta. Como eu posso ajudar? Como eu posso usar o meu talento para ajudar, para servir? Eu, por exemplo, estou usando o meu propósito, o meu Dharma, o meu gosto pela constelação familiar para servir, para disponibilizar 4 aulas gratuitas para vocês no minicurso durante esse período de isolamento. O que eu ganho com isso? Não sei. Provavelmente não vou ganhar, né? Algo material. Mas, quando eu sirvo dessa forma, eu estou cumprindo o meu máximo propósito de vida. Então a pergunta é: não é o que eu vou ganhar com isso. Quando eu pergunto o que eu vou ganhar com isso, eu limito a minha atuação. Né? Eu limito a minha atuação. Mas se eu me pergunto como eu posso ajudar, eu dou de forma ilimitada, né? Para o universo, para o todo e para as pessoas. O André está falando: agradeço e digo sobre um amigo, nasceu para ser constelador. O campo de direitos tem que ceder. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Nos encontramos, né? Almas ressonantes se encontram nos seus propósitos de vida. Então, o que vem daí? Bom, como eu disse, né? Quando a gente está cumprindo o nosso propósito de vida, nós perguntamos: como eu posso ajudar? Quanto mais eu ajudo, de uma forma sem intenção, até o próprio Hellinger ele fala sobre isso num livro que é As Ordens da Ajuda. Uma das ordens da ajuda, das 5 ordens da ajuda. Oi, Inês chegando aí também. Oi, tudo bem? Eu vi que você pediu para participar da live ao vivo. Pode colocar aí por escrito a sua contribuição para a gente poder conversar de uma forma mais tranquila? Obrigado, gratidão, Inês. Então, o próprio Hellinger, no livro 5 Ordens da Ajuda, né? Na verdade, são 5 Ordens da Ajuda. O nome do livro é As Ordens da Ajuda. Estava quase que me perdendo aqui. Ele fala que uma dessas 5 diretrizes do ajudante ou do constelador familiar é servir sem intenção. Por quê? Porque até o próprio Chopra ele fala aqui na lei da doação ou a lei do dar e receber. Quem conhece constelação familiar vai lembrar que a gente tem uma das 3 ordens do amor, 3 leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Ou seja, tudo aquilo que eu dou, eu vou receber de forma igual. Então, se eu dou no meu propósito de vida, se eu ajudo, se eu sirvo a vida, se eu sirvo todo, se eu sirvo o universo, como você quiser chamar aí na sua crença, a vida, o todo, o universo, obrigatoriamente vai ter que me dar também algo proporcional àquilo que eu servi. Olha só. Então, a gente dá, a gente serve de uma forma sem intenções. Mas a gente tem a certeza de que ali na frente, daqui a pouquinho, o universo vai dar algo para a gente em troca. E a gente vai mantendo o equilíbrio entre o dar e o receber equilibrado. E aí a gente entra, né, no servir a vida ou no dar, né, do ser um doador. A Paula está dizendo aqui, concordo com o André, Gustavo excelente. Muito obrigado, Paula. Tive o privilégio de fazer a minha primeira constelação e que deu um ótimo resultado. Que bom, Paula. Fico muito feliz, né, que essa constelação que nós fizemos, ela deu um ótimo resultado. Esse é realmente o propósito, né? E quem conseguiu esse ótimo resultado foi você, que tomou a força que vem do seu clã, essa força enorme que tem dentro de você. Que bom, agradeço o teu feedback. O pessoal da sala terapêutica também está... olha só, estamos também com a sala terapêutica aqui, muito grato pela participação. Né? E eu faço parte do time da sala terapêutica, para quem não sabe,
Eu trabalho aqui em Porto Alegre, claro, estamos com atividades suspensas no momento, mas eu realizo meus grupos de constelação familiar e também os meus atendimentos individuais na sala terapêutica aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, um espaço que está sempre aberto, né? Tem TFT, tem barra de Access, tem biomagnetismo, tem Theta Healing, tem Reiki. É um espaço que oferece diversas terapias para que as pessoas possam se sentir em casa lá na sala terapêutica. A minha casa aqui em Porto Alegre, e eu adoro atender lá. Né? Sejam bem-vindos também à sala terapêutica. A Letícia Wolff, que é minha colega de sala terapêutica, ela está apresentando também um mini curso. Começou hoje às 5 horas e acho que tem mais 4 encontros amanhã, depois, e mais 4 dias de aula sobre TFT e ansiedade. Bem bacana também. Recomendo. Então, quando a gente se dá conta de que a gente precisa servir a vida, a gente passa de uma posição de recebedores da vida, quando a gente é pequeno. Lembram o que eu falei ontem, né? O que eu falei ontem e anteontem. Exatamente. Né? Ontem e anteontem. Ou seja, na aula sobre relacionamento de casal e na aula sobre relacionamento entre pais e filhos, que a gente conversou sobre isso. Quando eu me torno adulto, eu preciso reivindicar da minha juventude, reivindicar da minha, digamos, infância e inocência. Eu tenho que deixar, então, de ser um recebedor, que é receber o amor dos pais. Eu vou ter que chegar uma hora, na minha idade adulta, e dizer: muito obrigado, pai e mãe, vocês já me deram tudo, agora isso foi suficiente, agora o resto eu me viro sozinho e vou conseguir isso pelo meu próprio esforço. E eu vou passar, então, a ser um doador. Eu vou dar a vida. Em gratidão àquilo que eu recebi dos meus pais, que foi a vida. Então, esse é o ciclo. Né? Eu recebo a vida, eu dou algo em troca da vida que eu recebi, que é ou eu tenho filhos, ou eu cumpro o meu propósito de vida. O melhor seria se eu fizer os dois, né? Se eu tiver filhos, levar a vida adiante e cumprir o meu propósito de vida, que é o meu Dharma, que a gente acabou de ver aqui. E isso faz parte do ciclo natural da vida. O Hellinger, ele fala... Oi, Letícia, tudo bem? Letícia Wolff, minha colega terapeuta também, é minha terapeuta de TFT, acabou de chegar também, seja bem-vinda. Deixa eu pegar o fio da meada. Sim. O Hellinger, ele traz num outro livro, que eu não estou com ele aqui, mas que é o livro Um Lugar para os Excluídos, que é muito bom livro também, indico. Para quem tiver a oportunidade de ler, é um livro sensacional sobre filosofia sistêmica. E ele fala dos 5 círculos de amor nesse livro. Eu tenho um vídeo que está lá no meu YouTube. Acessem meu canal do YouTube também, eu vou deixar depois o link para vocês, que eu tenho uma live só sobre os 5 círculos de amor do Bert Hellinger, que é um estudo bem profundo também sobre os ciclos da vida. E quais são os 5 ciclos de amor? Só para a gente dar uma contextualizada aqui. O primeiro círculo de amor é o amor entre os nossos pais, que através desse amor entre os nossos pais que eles se unem, pode ser até um encontro fortuito, né? Aquela coisa, né? Encontrei na balada, encontrei no Tinder, no Facebook, curtiu aquela minha fotinha, eu curti aquela fotinho dele, a gente marcou para ir dar uma volta e acabou rolando alguma coisa e nasceu uma criança daí. É amor de qualquer forma. Então, a partir do amor, nasce uma criança. Então, o primeiro círculo de amor é o amor entre os nossos pais. O segundo círculo de amor é o amor da criança para o pai e a mãe, que é a infância e a juventude. É quando eu tenho uma íntima ligação com os meus pais. Primeiro na infância, que eu sou simbioticamente ligado principalmente à minha mãe. E eu recebo tudo dela. E também recebo tudo do pai. Ou seja, eu estou na minha fase de recebedor, que é a fase normal da criança. A criança ela tem que receber e geralmente ela recebe tudo sem ressalvas do pai e da mãe. Tudo que é bom, tudo que não é lá tão bom. Terceiro círculo de amor é quando vem
então, a fase adulta, né? Eu saio da puberdade, eu tenho aquele atrito com pai e com mãe, né? Que é aquela coisa do aborrecente que nós falamos na aula passada sobre relacionamento entre pais e filhos. Dona Marisa está aí, Dona Marisa minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda também, né? A nossa aula de hoje. Se quiser contribuir, mãe, pode contribuir, só não revela nada vergonhoso da minha infância, nem me xinga aqui, por favor. Tô brincando, né? Só para descontrair. A Marlene está aí também, seja bem-vinda. Então, ainda a adolescência, a puberdade faz parte do segundo círculo de amor, né? Que é quando eu começo a ter aquele atrito com pai e mãe, que aquilo me possibilita eu sair de casa. Geralmente o que acontece quando o adolescente sai de casa, né? Todo de saco cheio desses velhos me enchendo o saco, me incomodando. Eu quero ir para minha vida, vou pegar minhas malinhas e ir embora. E ele aprende, então, a ir para a vida. A gente se torna adulto. E quando nos tornamos adultos, nós entramos no terceiro círculo de amor, que é o círculo do dar. Né? Quando eu vou dar, ou seja, eu recebi a vida, agradeci a vida, me desconectei dos meus pais de uma forma saudável, né? Deixei de ser criança, ou seja, eles cumpriram a função pai e função mãe de uma forma ok, me criei, estou aqui, estou vivo, né? E eu digo, obrigado pai, obrigado mãe, mas agora eu vou para a vida. E eu passo então a dar. Né? Eu passo a construir o meu trabalho, construir as minhas relações, tenho os meus filhos, eu tenho os meus projetos. E eu estou no terceiro círculo de amor. O quarto círculo de amor é quando eu amadureço mais ainda. A Denise chegou, oi Dê, tudo bem? Só lembrando, né, para o pessoal que está tanto no Facebook quanto no Instagram, compartilhem a live, compartilhem a aula de hoje, mandem para os seus amigos no grupo da família, no grupo do pessoal do colégio, no pessoal do trabalho, no WhatsApp, e deem like, né? Deem bastante no Instagram, coraçãozinho aqui, coraçãozinho ou joinha no Facebook, porque quanto mais vocês curtirem a live, mais coraçãozinho sair, mais like sair, mais o algoritmo, tanto do Instagram quanto do Facebook, vai identificar que o conteúdo é bom e ele vai soltar para mais e mais pessoas, certo? Então, quanto mais likezinho, mais joinha, mais vocês ajudam as pessoas que vocês gostam a terem acesso a esse conteúdo, certo, pessoal? Agradeço. A Ju chegou aí também. Oi, Ju, tudo bem? Então, o quarto círculo de amor é quando eu amadureço mais um pouco e eu passo a amar a minha família incondicionalmente. Passo a amar aquele avô que eu achava que era meio chato, aquele tio que eu achava que era meio pé no saco. Eu começo a amar minha sogra de uma forma incondicional, meu sogro, meu cunhado, enfim. Quando essas pessoas do meu círculo mais próximo, eu começo a entender que são pessoas tão falíveis quanto eu, né? São pessoas tão humanas quanto eu, e eu passo a amar elas de uma forma incondicional. O quinto círculo de amor, já por sua vez, é quando eu começo a amar a humanidade. Eu passo de uma consciência de clã, consciência de grupo, e vou para uma consciência universal. E eu passo a dizer sim para todos e tudo como é. Eu passo a concordar com o destino das pessoas, tanto meu quanto das pessoas que estão à minha volta, quanto do universo, do mundo inteiro, como ele é. Então, só para contextualizar os 5 círculos do amor. Voltando agora, então, para o dar e receber, para a profissão e realização pessoal e propósito de vida. O pessoal está entrando no Instagram, a Carol está entrando. Oi, Carol. A Raquel também está aí. Sejam bem-vindos. Então, eu vou cumprir o meu propósito de vida. Qual é o contrário do propósito de vida? Né? Aí, para o outro lado. O que o Hellinger chama de falsa autorrealização. Falsa autorrealização é quando eu, egoisticamente, eu penso apenas em mim. Eu vou apenas crescer. E o resto que se dane, que se lixe. Esses são os falsos ou autodenominados autorrealizados. Ou o Hellinger chama também de
psicocapitalistas da pior espécie, que são aqueles que estão focados apenas em acumular riqueza para si e não servir ao próximo. Aqueles que querem tirar vantagem dos outros. Aqueles que não observam a lei, a ordem do dar e receber nas relações. Por exemplo, o Hellinger tem um livro muito bom que é Sucesso na Vida, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, que ele fala do arquétipo do senhorio e do escravo. A Inês está aí também. Oi, Inês, seja bem-vinda novamente. Que muitas pessoas ainda estão sob o arquétipo do senhorio, que acham que ser empresário, que ser empreendedor é eu sugar o máximo possível dos outros e dar nada ou menos, o mínimo possível em troca. E outras pessoas estão ainda sob o arquétipo do escravo, que acham que não merecem ter sucesso, que não vão ter sucesso, que elas têm que trabalhar com a cabeça baixa a vida inteira para ganhar apenas o mínimo para a sobrevivência, e aquela pessoa que está montando um negócio, que é empreendedor, que é empresário, é um sem vergonha, um FDP que está ali só para me explorar. O que geralmente acontece, né? As pessoas que estão sob o arquétipo do senhorio e as pessoas que estão sob o arquétipo do escravo vão se encontrar. E elas vão se fechar, e aquela pessoa que está sob o arquétipo do escravo, que tem mentalizado dentro dela que eu não vou trabalhar tanto para não enriquecer o patrão, porque o patrão é quem só quer me explorar, vai ser aquela pessoa que realmente vai encontrar um patrão assim. Do outro lado, aquela pessoa que pensa em servir a vida, seja um empresário, um servidor público ou alguém que é empregado na iniciativa privada, muito provavelmente vai se sintonizar com empresas, né, ou com empregados, ou com pessoas do outro lado que vão estar nessa mesma corrente. Então, enfim, o Hellinger chama essas pessoas que apenas pensam na autossatisfação de psicocapitalistas da pior espécie. Elas só pensam em realmente angariar riqueza. Ó, avião passando aqui em cima de casa, não se assustem, eu moro perto do aeroporto. E ao contrário disso, eu gostaria de trazer aqui mais um trecho aqui de um livro, que é desse livro aqui, O Reconhecimento das Ordens do Amor, do Bert Hellinger, que ele fala da verdadeira autorrealização. Olha só que bacana isso. A verdadeira autorrealização acontece quando alguém segue a sua vocação interior. Lei do Dharma, lei do propósito de vida. Olha só como se entrelaçam as duas obras. Sua missão especial, para a qual foi chamado a serviço. Quando ele a satisfaz, alcança a realização pessoal. A pessoa tem paz interior e peso na área em que é competente. Aquilo que eu estava falando, peso na área que é competente, ou seja, será que eu realmente iria me destacar no mundo profissional se eu fizesse algo que não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu tenho o meu propósito de vida? Por exemplo, um artesão, um empresário, ou um camponês, ou uma mãe, ou um pai, ou um músico. Não importa em que área ela atue. Essas pessoas fizeram o que a vida exigiu delas e alcançaram a plenitude. Meu principal objetivo na terapia é auxiliar os clientes a se tornar pessoas autorrealizadas. Faço das palavras do Hellinger as minhas. O meu principal objetivo também como facilitador de constelação familiar é ajudar as pessoas a se tornarem autorrealizadas. Então, aquela pessoa que é uma psicocapitalista, como diz o Hellinger, ela vai negar todos os vínculos que existem próximos a ela, porque ela não vai dar nada para ninguém. Ela vai cortar esses vínculos. Ela vai apenas querer receber de todos. É a criança, que não dá nada em troca, mas só quer receber. É o arquétipo do psicocapitalista. Aquela criança mimada que acha que precisa receber tudo e não tem que dar nada para ninguém. Lembrando que arquétipos, segundo Jung,
de uma forma bem resumida, são imagens interiores, superiores que existem que nós nos identificamos com elas. A Pri. A Pri está falando aqui. Gustavo, que dica você daria para encontrarmos nosso propósito? Sinto que estou perto, mas ainda não cheguei lá. A constelação pode ajudar sempre, a constelação pode ajudar bastante. A constelação me ajudou no meu propósito de vida, porque eu encontrei a constelação familiar no momento que eu estava depressivo. Eu estava passando por uma depressão profunda. Né? E eu realmente ia me arrastando, literalmente me arrastando para o meu trabalho. E a partir da constelação familiar, eu tomei a força que há dentro de mim, e eu vou falar sobre sucesso e realização profissional, da onde vem essa força daqui a pouquinho. Fica aí na aula que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a constelação me ajudou a eu tirar de dentro de mim, a eu enxergar dentro de mim onde é que estava a minha força para eu buscar o meu propósito de vida. Sim, a constelação ajuda muito a gente a encontrar o nosso propósito de vida. Uma dica que eu daria assim na prática, Pri, meditação. Meditação é algo muito bacana que nos ajuda a olhar para dentro. E é algo que você gosta de fazer. Se pergunte, né? Durante essa meditação. Apenas antes de meditar, se pergunte: o que eu amo fazer? Qual é o meu servir? E aquilo que você ama fazer pode ser até algo que você considere como um hobby. Mas muito provavelmente aquilo que a gente considera como um hobby, nós podemos crescer e tornar isso uma profissão. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de falar, né? Eu, por exemplo, gosto muito de falar, meu hobby é falar. Se vocês assistiram ontem a minha aula, sobre a nossa aula de ontem, né? Aqui do mini curso Estreitando os Laços de Amor, que foi sobre pais e filhos, eu dei um depoimento sobre a minha dificuldade de me expor em público, de timidez. E a constelação também me ajudou nisso. Então, o meu hobby hoje é falar sobre constelação familiar. Pega uma cadeira, né? Coloca na minha frente e, Gustavo, vamos falar sobre isso? Eu faço isso, né? Horas e horas a fio, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, se pergunte antes da meditação: o que eu posso fazer para servir? O que eu gostaria de fazer para servir? E olha só o que o Hellinger falou aqui, né? O servir, talvez, é eu ser pai, mãe. Eu costumo dizer, né, nas minhas palestras, eu brinco com isso. Servir, às vezes, ser pipoqueiro no parcão é servir. Se o pipoqueiro lá do parcão, ele introjeta dentro dele a ideia de que eu vou fazer essa pipoca, eu vou servir essa pipoca para alguém com o intuito de matar a fome dessa pessoa ou transformar o dia dessa pessoa em algo um pouco mais gostoso com o sabor dessa pipoca, eu estou servindo a vida. Não precisa ser algo extraordinário, né? Ser CEO do Google, ser o cara que vai salvar as baleias. Não, não precisa ser isso. Qualquer contribuição que você dê na vida das pessoas e que você se sente confortável com isso, é o seu servir. Espero que eu tenha ajudado, Pri. Constelação ajuda muito a gente encontrar a força interior para a gente achar esse nosso servir. Meditação também é uma boa pedida, certo? Então, já entrando no que a Pri está falando, né? Como é que a gente enxerga o nosso propósito de vida? A gente enxerga o nosso propósito de vida sabendo que a gente vai ter sucesso nisso, né? Tendo essa perspectiva de sucesso. Então, voltando um pouco no raciocínio, porque a gente está montando a linha. A autorrealização, a verdadeira autorrealização é quando eu sirvo, quando eu me sinto bem no meu servir. Diferente de ser um psicocapitalista. Eu até vi esses dias no Facebook uma postagem de uma pessoa dizendo, né? Não importa se eu tenho que machucar pessoas, não importa se aquelas pessoas que eu amo sofram, não importa se o mundo vai acabar, não importa se a pessoa do meu lado vai sofrer, se ela vai ter perdas ou não. Eu vou fazer aquilo que me realize, ponto final. Será que essa pessoa está pensando no servir
ou apenas nessa autorrealização dela? Será que ela é uma psicocapitalista, como diz o Hellinger aqui, ou ela está seguindo o propósito dela? Se ela não liga para nada que está acontecendo na volta dela, no entorno dela. É algo para se pensar. Bom, Gustavo, beleza. Eu encontrei o meu Dharma, encontrei o meu propósito, eu estou servindo. Mas como é que eu vou ter sucesso nisso, Gustavo? Eu faço aquilo que eu amo, mas eu não estou tendo sucesso. Poxa, sei lá, eu adoro cozinhar e eu estou fazendo salgadinho que eu adoro fazer para as pessoas. Mas eu não estou tendo sucesso nisso. Só deixa eu ver aqui a minha, porque o meu computador agora sim estava sem bateria. Não podemos ficar sem bateria, né, pessoal? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só um instante para que a gente não perca nada aqui. Coisa que acontece no ao vivo. Agora foi. Perfeito. Estamos com a bateria ok. Gustavo, eu não tenho sucesso. Eu faço o meu Dharma. O aviãozinho passando de novo. Eu sigo no meu Dharma. Eu adoro o que eu faço. Mas eu tô com a grana aqui, ó. Ninguém compra o meu produto. Ninguém assiste às minhas aulas. Né? Ninguém solicita o meu produto. O que eu tenho, Gustavo? Bom, tem um outro livro que eu também não estou com ele aqui, que é esse que eu já citei antes, Êxito na Vida e Êxito na Profissão, do Bert Hellinger, em que ele diz, né? Qual é o nosso primeiro sucesso? Nosso primeiro êxito na nossa vida? Primeirão. Primeira tarefa que nós precisamos cumprir com o êxito e que normalmente é com o êxito do nosso próprio esforço, né? O normal seria com o êxito do nosso próprio esforço. Alguém aí chuta? Falem comigo, pessoal. Coloquem aí qual é o nosso primeiro êxito na vida. Alguém aí se arrisca a dar uma dica? Bom, primeiro êxito que nós temos na vida é o nosso nascimento. Porque o natural, o normal, é que o ser humano nasça de parto normal. Como é que é o parto normal? A criança, o embrião, vai nascendo, vai se desenvolvendo até que não haja mais espaço no útero, na barriga da mãe. E nós, então, forçamos a nossa saída. E nós precisamos, então, forçar isso. Precisamos, sim. O bebezinho, ele se esforça para sair da barriga da mãe. Claro que a mãe tem as contrações que vão ajudando, mas o bebezinho força aquela saída. Esse é o nosso primeiro êxito. E o Hellinger fala aqui que pessoas que nasceram de cesariana, e hoje em dia a maioria das pessoas nasce de cesariana, elas têm geralmente um problema, porque elas não tiveram essa oportunidade de ter esse primeiro êxito, de ter essa primeira força de vontade de ir para a vida, porque elas foram puxadas, né? Eu, por exemplo, a minha mãe disse que eu sou um cara tão preguiçoso, que eu fui preguiçoso até para nascer, que era para eu nascer no dia 10 de outubro, eu nasci dia 18 de outubro, 8 dias depois. Claro, é uma mera previsão, né? Não tem o dia certo para a pessoa nascer e tal. Mas ela faz essa brincadeira comigo, que eu nasci 8 dias depois do previsto. Eu nasci também de cesariana. Né? Enfim. Mas o Hellinger diz, e isso a gente vê também na prática, né, nos atendimentos da constelação familiar, que pessoas que nasceram de cesariana têm mais dificuldade em ter iniciativa e ir para a vida. Porque elas não tiveram essa primeira dificuldade, né, de sair para a vida, de, digamos, né, o passarinho que quebra a casca do ovo para ir para a vida. Tem uma metáfora muito bonita sobre isso, que acho que o próprio Hellinger que fez, que ele disse, né?
havia um pesquisador, um biólogo, que estava observando a natureza. E esse biólogo, então, viu que um casulo, uma crisálida, desse casulo estava saindo uma borboleta. E ela estava com uma dificuldade para tirar as asas dela ali e tal. E ela estava saindo pelas próprias forças, estava tendo dificuldade e tal. E esse biólogo, esse pesquisador, teve pena dessa borboleta e decidiu ajudar. Então ele foi lá e abriu o caminho, né? Abriu ali a crisálida e a borboleta caiu morta no chão. E aí ele viu que ele não ajudou em nada. Na verdade, ele matou a borboleta. Porque a borboleta precisava ainda de um impulso próprio para ir para a vida. E sem esse impulso próprio para ir para a vida, ela perdeu suas forças e caiu morta. Isso, né, traz várias reflexões para a gente, né? Quando que a gente deve ou não interferir e ajudar uma pessoa, mas também que todos nós temos dentro da gente a força necessária para passar pelas fases da vida, e principalmente para passar pelo nascimento. E hoje em dia a nossa sociedade tem uma médica que ela faz uma reflexão muito bacana sobre isso. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou procurar a palestra dela no TEDx, no YouTube que tem, e vou postar no meu, tanto no meu Instagram quanto no YouTube. No YouTube não, no Facebook, fiquem de olho. Eu vou postar, que é Eleanor alguma coisa, esqueci o nome dela. Mas que ela diz, ela fez um estudo e ela comparou o nível de consumismo da nossa sociedade hoje com o número de cesáreas que acontecem. Porque o que acontece, né? Aí a gente tem o que a gente chama de movimento primário interrompido. Nós todos temos uma ligação simbiótica com a mãe, principalmente com a mãe, com o pai também, mas com a mãe. Quando nós nascemos, nós saímos de uma forma natural, ou seja, nós saímos por vontade própria, não somos arrancados do útero da mãe. Quando nós nascemos de cesariana, geralmente acontece um trauma pessoal com a gente, com a criança que nasceu de cesárea. Por quê? Ela está quentinha, não está ainda na hora dela de sair, ou ela está se esforçando da maneira dela para sair, né? Vem o médico, tira ela, arranca ela de dentro da mãe. Ela tem um vínculo já quebrado, né? Imediatamente fraturado em relação à mãe. E isso causa um trauma para a criança, e esse trauma então vai se desenvolver depois em diversas áreas da vida da criança, principalmente prosperidade, segurança, autoestima e saúde. Né? Vínculo quebrado, digamos assim, rompido com a mãe, traz dificuldades nessas áreas. Então, consumismo, quando a gente tem essa compulsão, tanto alimentar, em comer, quanto em consumir, é uma falta da mãe. Né? É um vínculo quebrado em direção à mãe. E a gente pode refazer esse vínculo através da constelação familiar. Respondendo aqui de uma forma melhor para a Pri, né? É nisso que a constelação ajuda a gente a restabelecer esse vínculo com a mãe, e vínculo com a mãe é sucesso. Porque o nosso primeiro sucesso é a nossa relação com a mãe, é estabelecer uma relação saudável com a nossa mãe. Por quê? Porque com a mãe, depois que a gente sai da barriga da mãe, a gente, opa, consegui, sair sozinho, meu primeiro sucesso. Os sucessos posteriores que vêm têm relação com a mãe. Né? Quando eu, por exemplo, chamo a mãe, estou com fome, né? Sou criança, começo a chamar a mãe, ela vem e me alimenta. Eu me sinto bem, eu tive êxito naquilo que foi chamar a mãe e a mãe ver. Quando, por exemplo, uma criança ela tem uma internação hospitalar cedo, ou quando a mãe fica muito tempo no hospital depois do parto, alguma coisa assim, esse vínculo também se rompe. Né? Porque a criança chama a mãe, ela está numa incubadora ou num quarto com uma outra pessoa estranha, ela chama quem? É a mãe. A mamadeira alimenta a criança, mas ela precisa do vínculo com a mãe. E se ela não tem esse vínculo, não tem esse sucesso nesse chamar a mãe. Então, o sucesso aí se rompe. Né? Essas primeiras barreiras para alcançar o sucesso não são, digamos, alcançadas, né, ou ultrapassadas com êxito. Então, o nosso primeiro êxito é o nascimento. E, por consequente, a nossa relação com a mãe. Dá para entender bacana, vocês estão entendendo bem, porque é um tanto quanto complexo e intrincado isso. Né? Bom, Gustavo, tu está falando só da mãe. O pai não significa nada para a gente em termos de sucesso? Claro que significa.
Porque o pai, ele traz o arquétipo masculino, que é o arquétipo de força para ir para a vida. Ontem eu falei também sobre isso. Né? Quem, por exemplo, é muito tímido, não consegue, talvez, apresentar no seu trabalho. Né? Eu, na constelação familiar, como constelador, eu tenho que dar palestras, eu tenho que falar para grupos. E uma das coisas que eu tenho que ter é desenvoltura. Né? Eu não posso ser muito tímido, eu não posso ser recrudescido, não posso ser um cara muito para dentro, eu tenho que ser mais exposto, eu tenho que conseguir me comunicar bem com as pessoas. E comunicação externa, com o exterior, vem do arquétipo masculino, vem do pai. Né? Poxa, lá na minha empresa eu tenho que apresentar o meu relatório semanal para os meus chefes, para os meus superiores. E eu tenho um medo terrível de falar com os meus superiores. De onde que vem esse medo? Muito provavelmente de um vínculo quebrado em relação ao pai. Né? Um vínculo rompido em relação ao pai. Talvez a minha relação com meu pai não esteja bacana aqui dentro de mim. E a constelação familiar ajuda eu restabelecer esse vínculo para eu ter mais segurança e eu poder olhar as pessoas frente a frente. Porque pai é posicionamento, pai é ir para a vida. Pai é eu ir para uma reunião, por exemplo, ou ir para um grupo de constelação familiar, ou ir para uma sala de aula, se eu sou professor, e ter postura, e ter posicionamento, e ter autoridade naquilo que eu falo. Pai é autoridade. Eu só vou conseguir ter autoridade na minha área, na minha profissão, se eu estou bem com meu pai. Senão, eu não vou ter autoridade na área que eu escolhi para trabalhar. Tá claro, sim? Então, o pai, ele é posicionamento, ele é para a vida, eu ter autoridade, né? E eu me impor. Naquele exemplo que eu dei, por exemplo, né? Poxa, eu tenho que apresentar aí um relatório do meu trabalho ou do setor que eu trabalho aqui. Eu sou, sei lá, coordenador do meu setor de vendas, de compras, e eu preciso apresentar o resultado disso para o meu chefe. Se eu não estou bem com meu pai nessa, não tomei o pai no coração e o arquétipo masculino que vem dele, eu vou fazer assim, ó. Eu vou tremer. Por quê? Porque eu tenho problema com autoridade. Eu não consigo olhar nos olhos de quem tem autoridade sobre mim. Claro, eu não vou sair lá bem louco chutando a porta, né? Ah, agora eu tô com o pai no coração, eu vou mandar esses velhos dar tudo lá para ponte que partiu e eu vou. Não, não é isso. Né? Pai é respeito com aqueles com que eu vou tratar na minha relação profissional. Se eu tenho pai no coração, eu tenho segurança no que eu faço, eu consigo falar com autoridade, olho no olho, respeitando a autoridade, respeitando o meu chefe, o meu patrão, o meu colega que está abaixo de mim também. Ok? Então, pai, é isso. Claro, às vezes, o meu problema, o medo de TCC também poderia ser visto assim, então. Exatamente, Pri. Se eu tenho medo, né? Se eu estou travado para apresentar meu TCC, muito provavelmente eu estou com algum aspecto em relação ao meu pai travado. Né? Eu não vou conseguir, eu estou com medo de apresentar, de ter segurança com o meu tema. E isso acontece muito. Eu falei ontem, na aula de ontem, sobre isso. Eu tive uma cliente no atendimento individual de constelação que ela trouxe exatamente esse tema, Pri, TCC. Gustavo, eu estudei, eu tenho todo o meu tema do meu TCC na ponta da língua. Se tu me perguntar qualquer coisa do meu tema, eu vou falar para você aqui. Não tenho problema nenhum. O conhecimento está todo aqui e está todo no meu TCC. Está muito bom, está muito elogiado, mas eu estou travando na hora de apresentar. Eu estou com pânico. Só de pensar de apresentar o meu TCC na banca, eu estou assim, ó. Fizemos o trabalho e vimos o quê? Ela realmente tinha um bloqueio em relação ao pai. Nós, então, conseguimos restabelecer esse bloqueio, né? Esse vínculo em relação ao pai. Ela tomou o pai no coração. Deu um pouquinho de nervoso, claro, é normal. A gente não quer que a pessoa saia da constelação sendo, sei lá, um Rodrigo Cardoso, né? Que é o maior palestrante do Brasil. Né? A pessoa vai ter alguma insegurança porque é normal, mas ela vai estar tranquila, né? Ela vai estar centrada para apresentar o TCC dela, porque agora ela está com o arquétipo pai, o arquétipo de ir para a vida, de ir para o mundo dentro dela. Pessoal do Instagram, a gente está faltando 20 segundos aí para encerrar a live. Eu vou, depois que encerrar a live aqui, não se preocupem, eu vou reiniciar uma outra live no Instagram.
Fiquem no Instagram, ou se quiserem migrar para o Facebook, também podem migrar, só para a gente terminar o assunto aqui, certo? Como eu disse, eu falo bastante aqui de constelação familiar, extrapola 1 hora de programa que a gente tem, de live, né, de aula que a gente tem programado, mas fiquem aí ou vão para o Facebook. Vamos compartilhar aqui no Story e vamos refazer aqui a live. Vamos refazer o ao vivo aqui. Então, voltamos novamente para o Instagram e estamos aqui no Facebook. Voltando aqui para o raciocínio, né? Algo que também interfere não é só a relação de pai com mãe, mas envolvimentos familiares. Sala terapêutica entrou aí, oi pessoal da sala terapêutica, a Hilda chegou também, seja bem-vinda, Hilda. Envolvimentos familiares, ou seja, emaranhamentos, como a gente diz na linguagem da constelação familiar. Karina também está aí, seja bem-vinda. Reforço aí o pedido para que quem está entrando no Instagram, principalmente agora que a gente recomeçou a aula no Instagram, que compartilhe, dê o joinha, dê o likezinho, o coraçãozinho, para chegar em mais e mais pessoas. Certo? Valeu, pessoal. Emaranhamentos ou envolvimentos sistêmicos. Talvez eu não tenha sucesso, eu não consigo chegar no meu propósito de vida, não é só por uma questão de envolvimento com pai e mãe, ou um vínculo quebrado com pai e mãe. Ah, Gustavo, meu vínculo com o pai e mãe tá legal. Mas pode ter acontecido alguma coisa lá atrás, na minha família, que eu não estou sabendo identificar, que eu não consigo ver o que é. Talvez eu siga um padrão familiar. Talvez eu esteja... Ah, Pri chegou. Pri, a última pergunta que você colocou na outra live que a gente encerrou, eu não consegui ler. Você pode colocar de novo aí para mim, por favor, para eu poder responder? Porque eu realmente estava explicando, né? E quando eu fui ler a sua pergunta, encerrou a live. Pode recolocar ela aí? Valeu, obrigado. Então, por exemplo, né, algo que a gente vê que eu já atendi uma pessoa que estava com essa questão. Gustavo, não consigo ter sucesso. Eu não consigo fazer a minha família prosperar, a minha empresa prosperar. Eu tenho uma patente, até eu tenho um produto que é o único no mercado, todo mundo quer o meu produto, mas eu não consigo vender ele. E o que será que acontece? Bom, vamos ver o que acontece. A gente fez a constelação. E a constelação mostrou que esse cliente, que ele não conseguia ter sucesso, ele não conseguia alavancar a empresa dele, mesmo tendo um produto, a patente de um produto que mais ninguém tinha, ele estava ligado, nesse amor doente, fora da ordem, a um avô que faliu, que quebrou a empresa que ele tinha. Então ele estava seguindo esse avô no amor cego. Ou seja, vovô, você quebrou, e por amor eu sigo você. Desculpa, eu sigo você no seu destino. Nós também conseguimos equilibrar essa situação para que ele tivesse prosperidade na empresa dele. A Pri está falando, era somente um agradecimento pelo esclarecimento do TCC. Sempre às ordens, Pri, sempre às ordens. Estamos à disposição. Então a gente conseguiu fazer a constelação e vimos que tinha... A Ana Luísa está chegando aí. Oi, Ana, seja bem-vinda. Nós conseguimos ver, então, que não era algo relacionado a pai e mãe propriamente dito, mas sim um emaranhamento em relação ao avô. Ele estava seguindo, no amor cego, no amor doente, o avô. Né? Vovô, por amor a você, eu sigo você também no insucesso e não vou ter prosperidade na minha empresa, tal como você também não teve nos seus negócios. Então, nós temos envolvimentos sistêmicos que podem fazer com que a gente tenha insucesso na nossa vida. Por exemplo, também um outro caso que eu não atendi, mas eu participei de uma constelação assim, era o caso da neta de um senhor de escravos, né, bisneta de um senhor de escravos, que ela não estava conseguindo ter sucesso na empresa dela. O que aconteceu? Se viu que ela estava pagando, espiando por uma culpa que era do bisavô dela,
que era um senhor de escravos e, como nós falamos, né, anteriormente aqui, ele conseguiu ter riqueza, tinha uma fazenda e ele conseguiu prosperar muito com aquela fazenda, mas à custa de escravos. E essa culpa que ele tinha, quem espiou foi a bisneta dele. Então, no amor inconsciente, no amor cego, essa bisneta estava falando, né, meu bisavô, você carrega uma culpa, que é ter escravizado muitas pessoas, que é ter prosperado sobre muitas pessoas. A nossa família foi estruturada toda sobre a escravidão. E eu espio essa culpa. Essa sua culpa, essa culpa que toda a nossa família carrega, eu vou espiar, eu vou pagar por isso, ao custo do meu sucesso. Tem também esse tipo de emaranhamento. Dica de livro sobre isso, tá? Esse livro aqui, ó, Outliers, Foras de Série. Muito bom livro, pessoal. Ele é bem denso aqui. Ele é uma leitura bem profunda também. Mas o que ele traz? Né? Ele traz, digamos, o porquê que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E o Malcolm Gladwell, que é o autor desse livro, eu fiz uma live só sobre ele. Vejam no meu YouTube, tá muito bacana também esse conteúdo. O Malcolm Gladwell, ele é um sociólogo, se não me engano, um jornalista sociólogo americano, e ele estudou por que algumas pessoas são fora da curva, conseguem ter sucesso, como Bill Gates, Beatles, como gênios da física, gênios da informática, atletas de alto rendimento, e outras pessoas não. E ele traz vários fatores. Um dos fatores que ele traz é exatamente o que ele chama de legado, ou aquilo que nós trazemos das nossas famílias, que são os padrões de comportamento. Ele traz um exemplo muito bacana, né, que é o exemplo dos judeus. Por que os judeus eles tiveram tanto sucesso nos centros urbanos dos Estados Unidos? Ele faz isso focado nos Estados Unidos, mas aqui em Porto Alegre a gente tem uma comunidade judia também bem próspera, né, que anda pelo Bonfim, vê que tem ali o colégio israelita, tem a sociedade israelita, e é uma área ali de bastante pessoas de ascendência judia, e geralmente pessoas que têm prosperidade. Por que o judeu conseguiu ter prosperidade? Na cidade. Né? Porque os judeus, eles, desde a Europa, né, e os judeus têm uma história a longo tempo de exclusão. Eles eram sempre excluídos, né? Ou seja, eram tirados as terras deles, eles eram colocados em guetos lá na Europa, né, desde muito tempo atrás, antes mesmo do nazismo. E eles então tinham que se virar nesses guetos, né, nesses centros urbanos. E eles aprenderam, então, tiveram que aprender a ter habilidade no comércio, que o comércio é aquilo que mais se desenvolve nos centros urbanos. Ou seja, judeus, pessoas de ascendência judia, não se dão muito bem com plantação, mas no comércio, na compra e venda, eles são muito bons. Quando eles vieram, por exemplo, para o Brasil ou para os Estados Unidos, fugidos da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo da Primeira Guerra Mundial, eles se colocaram onde? Nas cidades. E eles já traziam desde os seus antepassados essa expertise no comércio. Por isso que a gente diz, né, que judeu é muito bom na negociação, porque eles tiveram que aprender a negociar desde muito tempo atrás. Então eles trouxeram esse padrão, esse legado, né, desde tempos muito remotos. E eles têm sucesso na negociação por conta disso. Outra questão que ele traz, né, aí do outro lado do insucesso. Ele estudou dois físicos que tinham um QI muito acima da média. A média de QI da população, para ser considerado ok, né, é em torno de 100, uma pontuação 100 no teste de QI normal. Pessoas que têm um QI acima de 120 são consideradas gênios. Einstein tinha 121, eu acho, 122. E ele pegou, então, dois físicos que tinham QI 129. Um deles conseguiu ser proeminente na área de atuação da física, né, que era o
Oscar Oppenheimer, que foi o cara que criou o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é o projeto que criou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica. Não é algo muito bonito, mas o cara que conseguiu fazer isso realmente é um gênio e ele teve proeminência na área dele, seja para o bem ou para o mal. Não vamos julgar isso agora, tá? Mas ele teve destaque, isso é o que importa para o estudo. A Giana entrou aqui. Oi, Giana, tudo bem? Meio atrasada, não tem problema, Giana. Vai pegar bastante conteúdo e também vai ver depois a live que vai ficar gravada no Facebook. Bem-vinda, Giana. E um outro físico que não teve sucesso nenhum. Ele escreveu 1 ou 2 livros, mas não deu aula em faculdade, não fez nada, mas ele também tinha 129 de QI. Qual é a diferença entre ambos? O Oppenheimer teve uma educação de sucesso, ele veio de uma família próspera, uma família que cunhou todos os seus integrantes para o sucesso, ou seja, um padrão atrás dele. O outro físico, que nem eu lembro o nome, porque o cara nem fez sucesso, qual era o fundo sistêmico dele? A mãe dele tinha problemas psiquiátricos, ele não conheceu o pai dele, o padrasto dele era um cara que bebia muito e era agressivo, ele viveu no interior, numa família pobre, não teve as mesmas oportunidades que o Oppenheimer teve. Ou seja, o legado dele não foi tão bom, entre aspas, quanto ao do Oppenheimer, que veio de uma família rica, nasceu em Nova York, né, e teve as melhores condições. Isso significa que, sim, o nosso legado importa. Né? Aquilo que nós trouxemos de crenças limitantes da nossa família realmente importa. E onde que entra a constelação familiar nisso? Através da constelação familiar, eu posso tomar a vida como veio para mim, com aquilo que é bom e não é tão bom assim, dizer um sim para tudo isso e deixar com os meus antepassados o peso que é deles. Eu deixo com os meus antepassados aquilo que pertence a eles de negativo, insucesso, frustração, tristeza e tomo a vida. E faço algo de bom na vida. Muito provavelmente eu tomo a vida e vou conseguir então complementar aquilo que não foi possível para os meus antepassados com muita honra e reverência para eles. Aí a constelação familiar pode me ajudar a colocar um ponto final no padrão de insucesso, de pobreza, de ostracismo e me impulsionar para uma carreira, para uma vida de mais sucesso. É aí que a constelação familiar entra. Então, pessoal, a gente já está aí com 1h12 de live. Como eu falo, meu Deus, eu falo bastante. Né? E eu acho que já é suficiente, a gente jogou bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo denso, bastante coisa para vocês. Sugiro que revisem a aula de hoje, tomem nota daquilo que vocês acharem importante. Né? Chegamos ao final, então, do nosso mini curso Estreitando os Laços de Amor. Essa foi a última aula. Peço para que vocês, então, deem o seu feedback, né? Tanto aqui nos comentários do Instagram, do Facebook, mandem direct no Instagram. Gustavo, eu gostei daquele conteúdo daquela aula, foi legal. Gustavo, não entendi muito bem aquele conteúdo. Gustavo, aquele outro conteúdo eu não gostei, não foi legal. Acho que não teve nada a ver. Compartilhem o vídeo, compartilhem a live aqui no Facebook. Né? Eu vou depois transportar tudo isso, colocar no YouTube, colocar direitinho, né, numa sequência, mas vai ficar no Facebook também para quem quiser ver. Deem seu feedback, né, para que a gente possa, então, aprimorar esse conteúdo e fazer ainda mais mini cursos para vocês, para passar o conhecimento. Peço também que quem gostou, né, além de compartilhar o conteúdo, de dar o seu feedback para mim, né, para que eu possa saber me, digamos, balizar, né, para aquilo que foi bom e não foi tão bom, para que eu possa melhorar. Vocês também deem dicas, né? Poxa, Gustavo, que tal um mini curso ou uma live sobre tal assunto na perspectiva da constelação familiar? Poxa, Gustavo, tem aquele assunto que eu achei legal, que eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Deem dicas também, né? Deem aquilo que vocês acham que pode ser bacana para a gente trabalhar em outras lives, para a gente continuar com essa reciprocidade, para que eu possa, então, dar ainda mais para vocês e vocês levarem esse conteúdo para frente e que ele sirva a vida de vocês também, como a constelação familiar serve a minha vida. Né?
AD aqui dizendo, Diana, né? Tá acabando, hoje é a última aula. Obrigado, Gustavo, sempre é bom te ouvir, aprendo bastante, gratidão. Gratidão, Dê, muito obrigado por vir. A Angélica está dizendo, opa, esse emoji foi sem querer, né? Posso reverenciar meus antepassados sem constelar? Pode sim, Angélica. Pode referenciar eles sem constelar sim. Isso é uma postura interna. Tem ontem, né? Você estava na aula ontem. Ontem a aula foi relacionamento entre pais e filhos. Volta na aula ontem que eu fiz uma meditação guiada, que é uma oração para pai e mãe, que é oração de graças à aurora da vida. Volta na aula de ontem. No finalzinho da aula tem essa meditação guiada. Sugiro fazer essa meditação, né? Quem sabe gravar um áudio dela, você escrever ela num papel e ler ela todo dia antes de dormir como uma oração mesmo. Né? É uma oração que a gente agradece pai e mãe pela vida. A gente consegue reverenciar eles sem constelar assim, certo? Tem o que a gente chama de autoconstelação. Quando a gente lê bastante, vê bastante live, vê bastante vídeo bacana e faz esse centramento anterior, quando a gente olha para dentro da gente e começa a refletir, né? A gente consegue fazer uma autoconstelação, a gente consegue tomar a vida sem, às vezes, precisar de uma constelação. Né? Eu falo isso meio que contra o meu próprio interesse, porque eu poderia estar aqui vendendo para vocês o meu atendimento de constelação familiar, que eu atendo online também, né? Atendo com boneco, hipnose, terapia da linha do tempo online, nesses tempos de recolhimento, a gente consegue fazer constelação online. Se você tem interesse em fazer constelação, aprofundar num tema, ver alguma coisa de uma forma mais efetiva, de uma forma mais objetiva e ter resultados mais rápido, faz uma constelação comigo, faz no individual aqui no online, a gente dá para fazer por Skype, por WhatsApp, sempre por vídeo chamada, certo, pessoal? Constelação a gente faz também por vídeo, aqui como a gente está fazendo aqui, né? A gente consegue fazer, sim, mas também dá para tomar pai e mãe, como a gente diz no jargão, né? Tomar pai e mãe, tomar a vida deles, através da autoconstelação, né? Então, volta no vídeo de ontem, na aula de ontem, no relacionamento entre pais e filhos, no final eu guiei uma meditação exatamente para tomar pai e mãe. Certo, Angélica? Vamos ver o que tem mais aqui. Adorei o conteúdo, quero constelar. Estou à disposição, Angélica, né, para a gente fazer constelação presencial, em grupo ou individual, quando essa pandemia aí passar, e vai passar, tenho certeza disso, vai passar sim. Né? E também no online, quem quiser fazer já de imediato, eu estou com a agenda aberta. Nossa, sem palavras, conteúdo sensacional. Assistir todos já me ajudaram muito. Que bacana, Pri. É isso o que eu busco, né? Ajudar mais e mais. Né? Sim, fiz lá, que bacana. Grata pela explicação. Então, pessoal, gratidão a todos vocês que participaram. Né? Deixem seus comentários, né? Seus feedbacks. Né? Assistam, passem para mais e mais pessoas. Agenda aberta para quem quiser constelar no online. Tá aí, só me chamar no WhatsApp, ou no Instagram, no direct, ou comentar aqui, eu quero constelar no Facebook, que eu entro em contato com vocês, ok, pessoal? Tudo de bom para vocês, tenham uma ótima semana, né? Fiquem com Deus, com o Pai Celestial, com o universo, no que vocês acreditem. Continuem acompanhando as minhas redes sociais, vai ter, a partir de agora, muito conteúdo bacana de vídeo, de texto, né? Que eu vou começar a compartilhar com mais intensidade para ajudar vocês a entenderem mais de si mesmos e de constelação familiar nesse período que a gente está em casa. Certo? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até mais. Uma boa semana. Tchauzinho.